Mas o que eu convidei você aqui é para a gente conversar sobre a campanha eleitoral nos Estados Unidos, que é uma campanha que interessa ao mundo inteiro, mas eu fiquei muito impressionado quando a gente coloca em fila os acontecimentos do último mês e meio. A campanha dos Estados Unidos deu vários loopings, né? Sim. Porque a gente teve em 27 de junho o debate entre o Biden e o Trump, em que, embora o Biden não tenha, a parte que eu vi do debate, ele não falou nenhuma barbaridade, o comportamento dele foi decepcionante, e ele foi muito atacado por isso, um comportamento muito hesitante, houve aquele preconceito, o etarismo, porque ele está velho, porque está gagá, a revista Economist fez uma capa muito ruim sobre isso, muito preconceituosa com a idade. Sim. 27 de junho. 2 semanas e meia depois, dia 13 de julho, a menos de um mês, quase exatamente um mês, o Donald Trump sofre aquele atentado do fuzil. E aqui no Brasil, que se comentou, você deve ter acompanhado, Rafael, é que era a facada do Bolsonaro, né? Aquilo ia bombar a campanha do Trump. E, em seguida, uma semana depois, dia 21, o Biden renuncia e aponta a Kamala Harris como candidato. E ela bomba na semana seguinte, é capa de todas as revistas, da Economist, da Time, dos jornais do mundo inteiro, tal, como uma grande novidade. Simbolicamente, é uma mulher negra, ou parda, ou mestiça, filha de imigrantes, muito sorridente, muito confiante, uma jovialidade que entra na campanha, e ela começa já com uma campanha, nas primeiras pesquisas, a gente acompanhando as pesquisas quase diárias, né, são semanais que o New York Times faz, o agregador de pesquisa, ela já chega melhor que o Biden, e hoje ela está ligeiramente acima em alguns estados, né? E ela indica o vice-presidente agora, essa semana, dia 6, que é o Tim Walz. Bom, eu vou querer conversar sobre isso tudo com você. Me diga o seguinte, é usual nos Estados Unidos reviravoltas com essa velocidade numa campanha? Olha, interessante, boa pergunta. Não me parece que seja tão usual assim, né? Uma mudança que foi, de fato, uma mudança muito, muito interessante. Né? Acompanhar isso se tornou algo... Ou seja, desde o início do ano, final do ano passado, eu já comentei em alguns lugares, aqui, inclusive aqui nesse canal e outros lugares, existia quase que um marasmo em relação à reeleição do Biden. Né? Ou seja, na verdade, não existia um grande entusiasmo geral na sociedade para o Trump tampouco. Né? Muitas pessoas, inclusive, indicaram que preferiam não ter essa opção de novo, que na verdade é um rematch, né? É a nova, né, iteração da eleição de 2020, Biden e Trump. Né? Então existia já um cansaço, não só por serem 2 homens brancos velhos, também por isso, mas porque, enfim, era de novo, né? De novo, a gente fez uma escolha em 2020, uma escolha muito apertada, inclusive, né? Interessante. O Trump teve mais votos na tentativa de reeleição do que quando ele foi eleito. Olha só que grande para mostrar o grau de crise da sociedade americana em geral, né? Um eleitorado onde você consegue passar por tudo que ocorreu aqui em relação ao Trump com a pandemia, né? Onde quase 1 milhão de pessoas morreram, a economia teve uma segunda depressão, né? E ainda assim mais pessoas optaram por mantê-lo, né? O que houve foi uma votação histórica do Trump, do Biden, né? Conseguiu ter 4 milhões de votos acima. Mas enfim, foi em termos de votos, não em termos do colégio eleitoral, essa excrescência anacrônica do sistema político norte-americano, né? Não foi tão perto, mas em relação a votos foi perto. Então as pessoas tinham um cansaço de que de novo teriam que optar entre esses 2 candidatos. E dada essa opção, a base trumpista, que tende a ser uma base mais homogênea, mais aguerrida em relação às posições do Trump, parecia muito mais mobilizada, né, para trazê-lo de volta à presidência. Inclusive porque ele foi muito sagaz, muito competente ao longo dos últimos anos, de ter essa narrativa de que ele foi injustiçado, que ele foi roubado a reeleição. Né? Então, trazê-lo de volta à presidência seria justiçá-lo, né? Trazer de volta a vítima à presidência de alguém seria fazer essa vingança, essa justiça, né, em relação ao coitadinho do Trump. Ele manteve muito forte a narrativa na sua base. A base trumpista não é a maioria da sociedade norte-americana, mas ela é muito forte, né? Ela é muito mobilizada, ela faz muito barulho e ela comparece de fato às urnas nas eleições. Né? Tende a ser pessoas mais velhas, tende a ser pessoas mais coesas em relação às suas posições, mais homogêneas, posições ideológicas, conservadora, religiosa, fundamentalista nos últimos tempos. Né? Então estava muito mais motivada para fazer esse justiçamento do Trump. E a base democrata, que é muito mais heterogênea, portanto mais difícil de mobilizar de uma maneira coesa, estava muito também nesse cansaço de ter que reeleger o Biden, um presidente que, sim, já tinha essa noção desde a eleição de 2020, que é um senhor, né, tinha
tinha já um pouco isso, mas se tornou, não era por grandes amores que a base heterogênea dos democratas elegeu o Biden em 2020, mas porque ele se tornou o candidato viável para se contrapor a um homem branco, né, que é do Trump. E, bom, na presidência ele tampouco se demonstrou como um presidente muito carismático, muito bem-sucedido, né? Houve uma experiência muito forte de aumento do custo de vida, da inflação, nos últimos 3 anos aqui nos Estados Unidos de maneira muito forte, na classe média, né? Além de questões estruturais maiores, custo de vida em relação à saúde, à educação, mas em relação simplesmente à cesta básica, digamos assim, né? Um aumento muito forte. E que é muito ligado sempre ao petróleo, e que tem a ver com a crise internacional do petróleo, aumento do petróleo internacional, inflação internacional. Mas o fato é que as pessoas estão um pouco interessadas em saber se a culpa é do Biden ou não. Houve uma experiência de aumento de custo de vida. Então o Biden não estava muito motivando a sua base, né? Agregou-se a questão aí da Ucrânia, que é um tema um pouco polarizador na sociedade, e ainda mais a questão de Gaza, nos últimos tempos. Então a base democrata não estava muito motivada. Então desde o início, desde o final do ano passado, as sondagens, até agora, até o que você indicou muito bem as datas, aí, 2 semanas atrás, o Trump era favorito. Eu tinha dito isso já também em textos, né, desde o final do ano passado, que eu achava que o Trump era favorito. É óbvio que não é uma eleição que necessariamente está decidida, mas eu achava que o Trump tinha uma base muito mais motivada para ir comparecer. Né? Lembrando que não é uma questão de voto popular e não é uma questão de que, ou seja, de voto obrigatório. Então depende de quem vai, de fato, se mobilizar a votar. Ou seja, a base democrata não necessariamente iria votar no Trump. Talvez algumas pessoas, mas não na sua grande maioria, não era isso que ia ser decisivo, mas ela não se mobilizaria para ir votar. Essa que é a questão. Então parecia que o Trump era favorito. Agora, a Kamala Harris e o seu vice, que também é uma pessoa muito energética, né, muito interessante, muito carismática, trouxeram um novo gás aí, uma nova dinâmica para a campanha. Né, a ponto de que agora, essas últimas sondagens, em alguns estados, que ela está um pouco acima do Trump. Então, lembrando, sondagens nacionais não são necessárias, é um indicador interessante, mas o mais importante são as sondagens nos estados-chave, que são mais ou menos 6, 7 estados, né, onde vai se decidir de fato a eleição, dessa maneira maluca que é a eleição norte-americana. Então, ela está um pouco à frente. Agora, temos há 3 meses a eleição, então, né, eu ainda acho que vai ser uma eleição acirrada, disputada, mas a Kamala Harris traz uma nova dinâmica que faz jus aqui a gente comentar e prestar atenção no que vai acontecer nas próximas.